O medo do fracasso. De vez em quando, os jovens da universidade local vinham procurar-me, bem como os professores. Os estudantes, em geral, pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames. A queixa é sempre a mesma. Sei as respostas depois que o exame termina, mas no decorrer não consigo lembrar-me das respostas. A ideia realizada que motivar tudo isso é a que damos invariavelmente atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia do fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante da turma e, no entanto, não conseguia responder às questões mais simples por ocasião dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes que os exames começarem. Esses pensamentos negativos ficavam impregnados do medo. Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estava pedindo à sua mente subconsciente que o fizesse fracassar, e era exatamente o que acontecia. O dia dos exames via-se dominado pelo que se conhece nos círculos da psicologia como amnésia sugestiva. Como ele venceu o medo? Aprendeu que seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo a que ouvira e letra durante o curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs começou a imaginar sua mãe cumprimentando por suas excelentes notas. Em suas mãos segurava a carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou reação correspondente à recíproca em si mesmo. O poder onisciente, onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar o final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo. Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldades em passar os exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tomou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames. O medo de água, montanhas, lugares fechados, etc. Há muitas pessoas que têm medo de entrar em elevadores, escalar montanhas ou até mesmo nadar. Pode ser que no último caso, por exemplo, a pessoa tenha passado por alguma experiência desagradável em sua mocidade, sendo tirada na água à força sem saber ainda nadar. Em outro caso, pode ter ficado presa num elevador e não funcionou direito. Daí o resultado do medo a lugares fechados. Tive uma experiência dessa quando estava com 10 anos de idade. Caí acidentalmente em um poço e mergulhei 3 vezes. Ainda me posso lembrar da água escura tragando minha cabeça e eu ofegando em busca de ar. Até que outro garoto me puxou no último instante. Essa experiência entrou em meu subconsciente e durante anos fiquei com medo d'água. Um psicólogo mais velho disse certo dia: vá até a piscina, olhe a água e diga em voz alta e firme que vai dominá-la. Depois entre na água, tome lições de natação e supere seu medo. Foi o que eu fiz e dominei o meu medo na água. Não permitia que a água o domine. Lembre-se sempre, você é o senhor da água. Quando assumi a nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança e permitindo que superasse meu medo. Técnica mestra para superar qualquer medo específico. Vou descrever agora o processo de uma técnica que ensino há muitos anos. Funciona como um encantamento. Tente. Suponha que você tem medo da água, da montanha, de uma entrevista, do público ou de lugares fechados.
Se você tem medo de nadar, comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 ou 10 minutos, 3, 4 vezes por dia, e imagine que está nadando. É uma experiência subjetiva. Mentalmente você está projetando como se estivesse dentro da água. Você sente a friagem da água, os movimentos dos seus braços e pernas. É tudo tão real e vívido, constituindo uma alegre atividade da mente. Não é um devaneio inútil, pois você sabe que está experimentando em sua imaginação o que depois se desenvolverá em sua mente consciente. Você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda. Essa é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos. Imagine que está escalando uma montanha. Sinta a realidade desse ato, aprecie o cenário, sabendo que, fazendo mentalmente, o fará depois fisicamente com facilidade e segurança. Ela bendisse o elevador. Conheci o diretor de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador. Preferia subir 5 lances de escada todas as manhãs para chegar ao seu escritório. Contou-me que começou a bendizer o elevador e toda a noite e várias vezes por dia, até que finalmente superou o seu medo. Era assim que abençoava o elevador. O elevador em vosso edifício é uma ideia maravilhosa. Surgiu da mente universal e um dos benefícios é uma bênção para todos os nossos empregados. Presta serviço maravilhoso, funciona em divina ordem. Viajo nele em paz e com alegria. Fico agora em silêncio enquanto as correntes da vida, do meu amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento. Em minha imaginação estou agora no elevador, dele saio para entrar em meu escritório e o elevador está repleto de empregados nossos. Eu converso com eles, que se mostram cordiais, alegres e livres. É uma experiência maravilhosa, de liberdade, fé e confiança. Por ela dou graças. Continuo a pronunciar essa oração por 10 dias e no 11º entro no elevador com os outros membros da organização e sentiu-se completamente livre. O medo normal e anormal. O homem nasce apenas com 2 medos. O medo de cair, o medo do barulho. Esses 2 medos constituem uma espécie de sistemas de alarma de natureza dá ao homem meios de conservação. O medo normal é bom. Você ouve um automóvel vindo pela estrada e pula de lado para sobreviver. O medo momentâneo de ser atropelado é superado por sua ação. Todos os outros medos lhe foram incutidos pelos pais, parentes, professores e todos aqueles que influenciaram seus primeiros anos. O medo anormal. O medo anormal aparece quando o homem deixa sua imaginação correr desenfreada. Conheci uma mulher que foi convidada para a viagem ao redor do mundo de avião. Ela começou a recortar os jornais, todas as notícias de catástrofes aéreas, imaginou-se caindo de avião no oceano, afogando-se, etc. Esse é o medo anormal. Se ela tivesse persistido, indubitavelmente teria traído o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o que acometeu um homem de negócios em Nova York, bastante próspero e bem-sucedido. Ele possuía o seu próprio filme mental particular, do qual era diretor. Ele projetava o seu filme mental de fracasso, bancarrota, cofres vazios, falta de saldo dos bancos, até mergulhar na mais profunda depressão. Recusou-se de deixar e pensar nessas imagens mórbidas e vivia dizendo à esposa que isso não pode durar, haverá uma decepção, vamos falir, etc. Sua esposa contou-me que finalmente foi à falência e todas as coisas que imaginava que temia aconteceram. As coisas que temia não existiam, mas ele as trouxe à realidade temendo-as constantemente, acreditando e esperando o desastre financeiro. Jó disse: o que eu temo acontecerá. Há pessoas que receiam que algo terrível aconteça a seus filhos e que alguma catástrofe horrível lhe suceda. Quando leem a respeito de uma doença rara, epidêmica, ficam logo com medo de apanhá-la e algumas julgam mesmo que já estão sofrendo dela. Tudo isso é medo anormal.
exposta ao medo anormal. Desloque-se mentalmente para a posição oposta ao seu medo. Permanecer em estado de medo extremo é estagnação e depois deterioração física e mental. Quando o medo surge, vem imediatamente acompanhado um desejo por algo oposto àquilo que receia. Fixe sua atenção imediatamente na coisa desejada. Fique absorvido e monopolizado por seu desejo, sabendo que o subjetivo sempre supera o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e levantará seu espírito, o poder infinito do seu subconsciente. Está agindo em seu nome e não pode falhar. Portanto, a paz e a segurança lhe pertencem. Examine seus receios. O presidente de uma grande organização contou-me certa vez que, quando era vendedor, costumava dar 4 ou 5 voltas pelo quarteirão antes de ter coragem de visitar o freguês. O gerente de vendas um dia viu e disse-lhe: "Não tenha medo do homem mau atrás da porta. Não há nenhum homem mau. Trata-se de uma falsa crença." O gerente disse-lhe que sempre que olhava os seus temores de frente, enfrentando-os, fitando-os bem nos olhos, os temores então desapareciam, reduzindo-se à sua insignificância.